Olá, acadêmico! Olá, acadêmica de Teologia do curso na Unicesumar. Sejam todos bem-vindos à aula 4 de Educação Cristã e Ensino Religioso. Eu sou o professor Anderson Alexandre Rodrigues e hoje nós vamos trabalhar com a temática Ensino Religioso, com o seguinte título: O ensino religioso enquanto uma disciplina laica. Ou seja, o ensino religioso que deve ser transmitido nas escolas tem que ser laico, não pode ter um viés confessional, não pode ter um determinante de uma confissão religiosa. Pelo contrário, tem que ser laica, tem que estar neutra em relação a qualquer confissão religiosa. Vamos lá? Vejamos então esta frase do grande estudioso do ensino religioso Sérgio Junqueira. É professor da PUC Paraná e é um grande especialista na temática de ensino religioso. Ele diz: torna-se importante considerarmos a identidade e a importância do ensino religioso como disciplina no currículo da educação básica, a qual, pela legislação, é obrigatória para a escola e de matrícula facultativa para os estudantes. Portanto, nesta frase, nós temos as seguintes informações: o ensino religioso é importante, tem o seu valor, é uma disciplina que faz parte do currículo da educação básica, especialmente do ensino fundamental e ensino médio. É uma disciplina que é contemplada na legislação brasileira e que o Estado, a escola, tem a obrigação de ofertar esta disciplina. E o aluno, ele pode fazer a sua matrícula ou não, porque a sua adesão a esta disciplina é facultativa. Ele pode optar por uma outra disciplina. Conforme o título que abordamos, esta disciplina, o ensino religioso, tem que ser laico, não pode ter um viés partidário de uma confissão religiosa. Ela tem que ser laica, tem que apresentar todas as confissões religiosas e não somente uma. Não se deve fazer um ensino religioso confessional no intuito de obter novos fiéis. Pelo contrário, tem que ser um ensino religioso laico. A aula 4, nós vamos então ver o seguinte título: o ensino religioso enquanto uma disciplina laica. Os objetivos de aprendizagem. Vejamos: compreender as questões históricas e contemporâneas que norteiam o ensino religioso. Analisar a legislação educacional no que confere à implantação do ensino religioso nas escolas. Conhecer as diretrizes do FONAPER. Explicitar as exigências que são requeridas para ser um ou uma professora de ensino religioso. Identificar os conteúdos que são cobrados no ensino religioso. A sociedade atual e o ensino religioso.
Portanto, a escola tem que ser laica, não pode ser voltada a uma confissão religiosa. Ela tem que ser laica, tem que ter um livre pensamento, tem que ser neutra a qualquer tipo de confissão religiosa. O ensino religioso é uma disciplina de oferta obrigatória pelo Estado. Portanto, a lei brasileira defende que o Estado tem que ofertar esta disciplina. É uma oferta obrigatória. Diante disso, o Estado não pode alegar: eu não vou ofertar esta disciplina. Pelo contrário, o Estado tem que ofertar de modo obrigatório. O ensino religioso é uma disciplina de matrícula facultativa pelo aluno. O aluno é que pode escolher se quer ou não participar da disciplina de ensino religioso. O ensino religioso conta com professores que não visam angariar fiéis para a sua crença. Então, isso é muito importante. Se você vai dar aula de ensino religioso, você não pode ter o intuito de angariar fiéis para a sua crença. Tem que tomar muito cuidado, tem que ser neutro, tem que apresentar todas as religiões, todas as temáticas que são necessárias, que devem ser abordadas na disciplina de ensino religioso. O ensino religioso visa o pluralismo das religiões, ou seja, o professor de ensino religioso tem que apresentar, dentro das possibilidades, tem que apresentar todas as religiões. Tem que apresentar todas as religiões e não abordar somente uma e fazer com que os alunos venham aderir tal religião. Pelo contrário, a escola é laica e tem que ser um ensino religioso que contemple o pluralismo das religiões. O amparo legal, LDB 9394/96, Leis e Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, que foi revista no outro ano com a LDB 9475/97. Por quê? Porque na primeira o Estado não sofria nenhuma penalidade se acaso não ofertasse a disciplina de ensino religioso. Então ficava por isso mesmo. Já com a nova revisão, com a LDB 9475/97, o Estado ele sofre penalidades se acaso não ofertar a disciplina de ensino religioso. Com isso, ocorre uma obrigação para a oferta da disciplina de ensino religioso. A história do ensino religioso no Brasil. Então vejamos. No Brasil, o ensino religioso foi inserido desde o início da colonização portuguesa, com a vinda de padres missionários para cá. Então, o ensino religioso ele foi inserido no Brasil desde a era colonial. Então, vamos ver. No entanto, este era visto enquanto um ensino catequético, para civilizar os indígenas nos moldes europeus, cristãos e católicos. Diante disso, os jesuítas que vieram ao Brasil na era colonial, eles tinham o intuito de civilizar, fazer uma catequese
aos indígenas e dar a eles os moldes europeus, cristãos e católicos. Portanto, o ensino religioso, na era colonial, tinha como confissão a religião católica ou catolicismo. Em 1549 d.C. é que começou a vir os missionários jesuítas para o Brasil. Trazidos pelo governador-geral Tomé de Souza, chegam ao Brasil 6 missionários jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. Em Salvador, fundam o Colégio da Companhia de Jesus, a primeira de centenas de escolas públicas e gratuitas espalhadas pelo Brasil. Portanto, na era colonial, a partir de 1549 d.C., o ensino religioso no Brasil tinha como confissão a religião católica, o catolicismo. Os jesuítas foram responsáveis pela criação da Ratio Studiorum no ano de 1599 d.C. Este documento é muito interessante, porque os jesuítas eles se reuniram de modo mundial. Eles foram coletando dados de cada região, de cada país, de cada colônia, e eles foram sistematizando a educação destas pessoas. E eles chegaram a uma legislação, a um parâmetro educacional, que é a Ratio Studiorum. E a Ratio Studiorum é que vai liderar a educação no Brasil e no mundo a partir de 1599 d.C. por muito tempo, até que vem outras medidas e políticas educacionais. A Ratio Studiorum é o plano e organização de estudos da Companhia de Jesus. A importância dos jesuítas no Brasil. Pois bem, esta frequência, este hábito que nós temos de levar tarefa para casa, veio com os jesuítas. As férias que nós temos em dezembro e janeiro e o início do ano letivo em fevereiro veio com os jesuítas. Por quê? Quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles viram que dezembro e janeiro eram meses que choviam demais. E as crianças, os alunos, tinham dificuldades em atravessar rios, percorrer distâncias e era muito perigoso. Então eles optaram em colocar como férias dezembro e janeiro. E o início do ano letivo, ao invés de ser em agosto, como é até hoje na Europa, eles colocaram o início do ano letivo em fevereiro e não em agosto, como é comum na Europa. Então eles trouxeram para o Brasil, implantaram no Brasil as férias de dezembro, de janeiro. A própria férias, eles entendiam que era necessário que os alunos dessem um descanso para eles terem ânimo no retorno das aulas, a necessidade do uso da aula expositiva, a necessidade de fazer tarefas para obter a repetição e a memorização dos conteúdos, a necessidade de se ter prova, avaliação, o aluno tem que ser avaliado. Então essas medidas surgiram e vieram para cá no Brasil
através dos jesuítas, especialmente com a Ratio Studiorum. Eu recomendo a vocês a leitura, o estudo sobre a Ratio Studiorum. Só que, em 1759, o ministro Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas de Portugal e também das colônias de Portugal, como no caso o Brasil. Por quê? Marquês de Pombal, influenciado pelo iluminismo, ele vai requerer em Portugal e nas colônias de Portugal a separação da religião com o Estado. A separação da religião com o Estado. E com os jesuítas, os alunos eles eram ensinados segundo as leis católicas, segundo os ensinamentos católicos, e com isso eles eram doutrinados, eles eram bem encaminhados à religião católica. Marquês de Pombal, querendo implantar em Portugal e nas colônias a separação do Estado com a religião, expulsa os jesuítas e traz os ideais do iluminismo para Portugal e as suas colônias. E com isso vem a reforma educacional pombalina, que são esses ideais iluministas, com a separação do Estado e a religião. Pois bem, o ensino jesuítico era e é um ensino tradicional. Portanto, esse ensino tradicional, os autores são os jesuítas. O que é o ensino tradicional? O aluno é passivo ante o conhecimento e o professor, através da aula expositiva, transmite o conhecimento. Portanto, é o uso da aula expositiva, a aula tradicional. Esse costume vem dos jesuítas. A escola é um lugar de reprodução da herança cultural. Então, transmite o conhecimento que é perpassado de geração a geração. Uma indicação de um livro que eu faço questão que vocês devem ler e devem comprar, adquirir, é História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do grande educador Dermeval Saviani. Eu indico este livro. Este livro vai abordar todas estas ideias. Um quadro dos principais períodos da história do Brasil e o seu enfoque no ensino religioso. Então vejamos. O período colonial, de 1500 a 1822, o ensino da religião católica. Então havia um predomínio do ensino católico. Mesmo com a expulsão dos jesuítas, Portugal era e continua a ser um país que boa parte dos portugueses é de confissão católica, ou pelo menos entre as religiões, o catolicismo predomina. Então, mesmo tendo a expulsão dos jesuítas, mesmo assim, ainda era ministrado um ensino religioso com viés católico, porque era a religião que predominava o país de Portugal e também as suas colônias. Então, na era colonial, o ensino da religião era de confissão católica. O período imperial, de 1822 a 1889, o ensino da religião católica. Com o Império, mesmo assim, no Brasil, o ensino ainda era de confissão católica. O período republicano,
de 1889 até os dias atuais. Nós temos a República em dois momentos, a República Velha e a República Nova. Na República Velha, de 1889 a 1930, a separação entre Estado e Igreja. E com isso houve pouca abertura ao ensino religioso. Portanto, na República Velha, houve-se pouquíssima abertura ao ensino religioso. Já na República Nova, de 1984 até os dias de hoje, houve o uso do ensino religioso para manter a ordem social. Por quê? No ensino religioso se prega, se ensina, se fala sobre o amor, o perdão, a humildade, a justiça social, as ações sociais, e com isso obtém uma ordem social, uma paz social. Diante disso, o ensino religioso, a partir da República Nova, tinha como intuito manter a ordem social. Mas o ensino religioso de caráter laico, neutro, sem um viés de confissão religiosa. Vamos então ver a legislação educacional em relação à disciplina de ensino religioso. Vejamos. No início da formação do Brasil, o ensino religioso era confessional. Na era colonial, na era imperial, portanto, o ensino religioso era confessional. A confissão da religião católica ou catolicismo. Já com a República e a sua implantação na legislação brasileira, por meio da Constituição de 1934, o ensino religioso era entendido enquanto uma disciplina autônoma e relacionado à divulgação de uma doutrina religiosa, não necessariamente a católica. Então, se na era colonial, se na era imperial, o predomínio era a confissão católica, a partir da República deixou-se de ter o predomínio, o domínio, deixou-se. A Igreja Católica perdeu este domínio e passou a ter a confissão de qualquer outra confissão religiosa. Isso no início da República. No início da República. A partir da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, nós vamos ter os seguintes itens. O respeito às diferenças e à liberdade cultural e religiosa foi proclamado. Então, se no início da República houve o bom senso de pregar, ensinar qualquer outra religião, mesmo que não seja a católica, no início da República Nova houve uma mudança. Era necessário ter um respeito por todas as religiões. E com isso houve a necessidade de trazer a pluralidade das ideias religiosas. Se no início da República Velha se tem o bom senso, você pode falar, ensinar qualquer religião, mesmo que não seja católica, já no início da República Nova, houve a necessidade de trazer o respeito a todas as religiões, logo o ensino de todas as religiões. Diante disso, nós temos o seguinte: na era colonial, o ensino religioso católico; na era imperial, o ensino religioso
católico. E na era republicana, na República Velha, o ensino religioso de qualquer confissão religiosa, não necessariamente o catolicismo. Já no início da República Nova, o respeito por todas as religiões, logo, a necessidade de apresentar todas as religiões, conforme vamos ver no artigo. O artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então vamos lá, o artigo 5 e o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Portanto, com o artigo 5 e o inciso 6º, houve a necessidade do respeito a todas as religiões. O Estado brasileiro abria, então, espaço para a implantação da disciplina. Contudo, esta era em caráter facultativo e, a princípio, incluída nas escolas, mas sem que o governo tivesse a obrigação de arcar com seu ônus. Foi depois de muitos debates de grupos e entidades em relação à frase em que o Estado não teria a obrigação de arcar com o seu ônus, na LDB, que marcava tal desobrigação por parte do governo de garantir que essa disciplina fizesse parte do currículo escolar sob sua tutela, que a LDB 9.394/96 foi revista. Então, no outro ano, no ano 97, esta lei foi revista com uma nova lei 9.475/97. Diante disso, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, em 1997, artigo 33, e o inciso 1 e 2. Vamos lá. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Portanto, o ensino religioso é de caráter obrigatório por parte do Estado e de matrícula facultativa por parte do aluno, e tem como direito dar a todo cidadão este entendimento, esta compreensão a respeito do ensino religioso, e deve ser colocado em horários normais da escola. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Recapitulando a história do ensino religioso aqui no Brasil. Período colonial,
ensino católico. Período imperial, o ensino católico. Período republicano, a República Velha. Houve uma separação entre Estado e Igreja e houve pouca abertura ao ensino religioso. Mas, se tal escola fizesse o ensino religioso, podia-se fazer o ensino religioso de qualquer confissão religiosa. Já na República Nova, nós temos o seguinte: o uso do ensino religioso, o ensino laico, plural, apresentar todas as religiões, o uso do ensino religioso para manter a ordem social, para não se ter um conflito social, mas sim manter a ordem social, eis que foi necessário o uso do ensino religioso. Recapitulando a situação atual do ensino religioso no Brasil. Uma escola laica, então não pode ser uma escola no intuito de obter fiéis para tal religião. O ensino religioso é uma disciplina obrigatória pelo Estado. O Estado é obrigado a ofertar esta disciplina, a disciplina do ensino religioso. O ensino religioso é uma disciplina de matrícula facultativa pelo aluno. O aluno pode optar se ele quer ou não cursar tal disciplina. O ensino religioso conta com professores que não visam angariar fiéis para a sua crença. Então, os professores não estão ali para angariar fiéis para a sua crença. O ensino religioso visa o pluralismo das religiões. O amparo legal está na Lei LDB 9.394/96, que foi revista na LDB 9.475/97. O FONAPER. O que é o FONAPER? FONAPER é um Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. É uma associação civil de direito privado de âmbito nacional, sem vínculo político partidário, confessional e sindical, sem fins econômicos. Fundado em 26 de setembro de 1995, em Florianópolis, Santa Catarina. Então, o FONAPER, ele acompanha, organiza e subsidia todo este amparo jurídico, teórico e prático do ensino religioso no Brasil. O FONAPER, no dia 4 de setembro de 1997, divulgou as seguintes normas para habilitação, contratação e admissão de professores para essa área. Então vamos lá. Como é que uma pessoa pode ser contratada, habilitada e admitida para ser um professor ou uma professora no ensino religioso? Então vejamos. Primeiro, fazer parte do quadro permanente do magistério federal, estadual ou municipal. Então tem que ser um professor da casa, tem que ser um professor que já está ali habilitado na casa. Segundo, ser portador de diploma de licenciatura. Não é bacharel, é licenciatura em ensino religioso. Então vamos lá. É feita uma seleção para a aula de ensino religioso. Quem ter licenciatura em ensino religioso, em ciências da religião, vai ser o primeiro. Mas, dependendo de cada localidade, tem cidades que não têm pessoas com tal título, com tal formação. Então vamos lá.
Caso não existam profissionais devidamente licenciados, o sistema de ensino poderá preencher os cargos de professores com profissionais que atendam às seguintes exigências. Então, não tem um profissional naquela localidade com a licenciatura em Ciências da Religião, em ensino religioso, então a escola vai contratar o profissional que atenda às seguintes exigências. Primeiro, portadores de diploma de especialista em ensino religioso, no mínimo de 360 horas, desde que seja portador de diploma de outra licenciatura. Então, tem ali um professor de formação, licenciatura em matemática, e ele cursou uma pós-graduação em ensino religioso, com 360 horas. Ele pode ser um candidato e ele pode dar aula de ensino religioso. Mesmo que ele tenha uma licenciatura em biologia, em matemática, em língua portuguesa, em história, em geografia, seja qual for o ramo, mas se ele ter uma pós-graduação em ensino religioso, ele pode ser o professor do ensino religioso. Mas vamos imaginar que naquela localidade, naquela região, não se tem um licenciado com uma pós-graduação em ensino religioso. Aí tem um outro plano, uma outra medida. Bacharéis na área da religiosidade, que é o caso do curso que vocês estão cursando, bacharel em teologia. Então, a pessoa é bacharel em teologia, com complementação exigida no Departamento de Educação e Cultura. Ou seja, desde que tenha cursado a disciplina na área temática de teologia comparada. Então, vai ser necessário que, dentro das disciplinas que este aluno, esta aluna, cursou no seu curso de bacharel em teologia, e agora já não é mais aluno ou aluna, é formado em teologia, desde que este indivíduo tenha cursado a disciplina teologia comparada, e uma disciplina no total de 120 horas aula. Então é feita uma seleção. De início, licenciado em Ciências da Religião, é apto para dar aula de ensino religioso na escola. Não tem uma pessoa licenciada em ensino religioso, em Ciências da Religião, tem ali um indivíduo que é licenciado em matemática, licenciado em língua portuguesa, em história, em geografia, enfim, e tem uma pós-graduação em ensino religioso. Pode dar aula de ensino religioso. Mas naquela localidade, naquela região, não tem alguém que é licenciado em Ciências da Religião, não tem alguém que tem uma licenciatura e tem uma pós-graduação em ensino religioso, mas tem um bacharel em teologia. E este, que é bacharel em teologia, precisa constar no seu histórico a disciplina de teologia comparada, ou a disciplina do estudo de ciências da religião, ou a disciplina das religiões, que tem ali no total de 120 horas aula. Ok? Esses são os possíveis professores do ensino religioso na escola. Demonstrar capacidade de atender à pluralidade cultural e religiosa brasileira, ou seja, sem proselitismo, não está ali para obter novos membros para sua crença. Comprometer-se com os princípios básicos de convivência social e cidadania, vivenciando a ética própria aos profissionais da educação. E quinto, apresentar domínio dos parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso, ou seja, estar amparado nas normas da educação.
O PCNR, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso pelo FONAPER, afirma o seguinte: valorizar o pluralismo e a diversidade cultural. Então, o FONAPER defende o pluralismo das ideias. O professor tem que apresentar todas as religiões. Propiciar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso. Subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial. Analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção das diferentes culturas e manifestações socioculturais. Facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé das tradições religiosas. Em linhas gerais, os parâmetros curriculares nacionais para o ensino religioso do FONAPER ensina que o professor tem que manter o pluralismo das ideias, das religiões, e não agir no intuito de obter novos fiéis para a sua religião. Refletir o sentido da atitude moral. Então, olha só, a importância do ensino religioso no intuito de manter a ordem social, porque no ensino religioso trata-se da questão moral, do certo, do errado, se pode ou não pode, se deve ou não deve. Possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de estruturas religiosas. O currículo da disciplina escolar de ensino religioso. Então, o FONAPER, ele preparou o currículo da disciplina de ensino religioso. Currículo este que tem que atender os 5 variantes: culturas e tradições religiosas, textos sagrados, teologias, ritos e etos, a questão ética. Então, o currículo do ensino religioso proposto pelo FONAPER tem que atender esses 5 itens: culturas e tradições religiosas, textos sagrados, teologias, ritos e etos. Religião. Quais são, então, os temas que devem ser abordados no ensino religioso? O que é religião e religiosidade? O que é sagrado? O fenômeno religioso enquanto um objeto de estudo da disciplina de ensino religioso, diversidade cultural religiosa e a necessidade de diálogo e tolerância, as diferentes formas de organizações religiosas, símbolos religiosos, lugares sagrados, textos sagrados, orais e escritos, rituais nas religiões, os mitos nas religiões, a vida e a morte em diferentes tradições religiosas e a temporalidade sagrada. Portanto, estes são os temas que devem ser abordados na disciplina de ensino religioso na escola. Considerações finais. Portanto, vamos concluir. O ensino religioso hoje é uma área de estudos, contudo, já passou por várias etapas: a era colonial, imperial, República Velha e a República Nova. Então, colonial, ensino católico; imperial, ensino católico; República Velha, pouco espaço para o ensino religioso, mas se uma escola fizesse o ensino religioso, podia-se fazer o ensino de qualquer confissão religiosa e não necessariamente o catolicismo. E na República Velha ou na República Nova, nós temos
a abertura do ensino religioso com o ensino plural, o ensino de todas as religiões, no intuito de manter a ordem social, manter ali uma paz social, manter a ordem social. O ensino religioso, após a instituição da última LDB, no final do século XX, 1997, com a sua revisão, ganhou novos trajes, o que trouxe consequências para a implementação dessa disciplina na escola e também na formação de conhecimentos ao seu respeito na cidadania. São percursos que o ensino religioso já traçou, mas que ao mesmo tempo ainda vem percorrendo para se tornar uma disciplina com maior credibilidade e aceitação. Então, segundo Fonaper, para que a disciplina ensino religioso venha a se tornar uma disciplina que tenha credibilidade e aceitação, é necessário manter a pluralidade de ideias, o ensino plural em relação às religiões. Aqui nós temos as referências bibliográficas que vocês podem consultar e vocês podem estudar. Vou ficando por aqui, que Deus nos abençoe e até mais.